Olá pessoal, eu sou Davi Santos e neste terceiro vídeo da série sobre os flashcards de astronomia eu vou falar sobre a Lua e as suas fases. E para isso eu vou utilizar 7 cards que está dentro da caixa dos flashcards de astronomia. Então o primeiro card é esse daqui, onde tem a imagem da Lua e no verso ele tem uma descrição do que é a Lua. Então existe uma curiosidade bem interessante sobre a Lua, né, e os movimentos dela. A Lua ela faz basicamente 3 movimentos. Ela faz um movimento de rotação, é o movimento em torno do seu próprio eixo, é o mesmo que a Terra faz. Ela faz um movimento de translação, que é quando ela gira em torno do Sol acompanhando o movimento da Terra. E tem um terceiro movimento que não é tão conhecido nosso, que é o movimento de revolução, que é o giro que ela dá em torno da Terra. Então esses são os 3 movimentos básicos da Lua. E esses movimentos da Lua, em combinação com os movimentos da Terra, é que permite que exista as fases da Lua, como você pode observar aqui nesse outro card. Então vocês podem ver que aqui está o Sol e aqui está a Lua na frente da Terra. Então essa aí é a primeira fase, que é a fase da Lua nova. A gente não consegue visualizar porque ela está na frente do Sol, que é, sei lá, é o diagrama de uma Lua nova, esse diagramazinho aqui, ó, certo? Tem a descrição no verso e a curiosidade dela é que ela passa durante o dia, né? Ela nasce às 6 da manhã e se põe às 18 horas, então dificilmente alguém consegue vê-la. Então quando a Lua passa da fase nova, ela começa a entrar na fase crescente e tem esse terceiro card aqui, esse quarto card, que ele vai falar sobre 2 formas da Lua, que é bem interessante, que raramente a gente fala sobre ela, que é esse primeiro aqui, certo? É quando a Lua está no formato de um C, e esse outro formato aqui. Esses 2 formatos aqui, ó, entre eles existe a tão conhecida quarto. Deixa eu pegar aqui. Existe a tão conhecida quarto crescente, que é esse outro card. Então, a primeira fase da Lua crescente é esse sinal aqui, esse símbolo aqui que parece um C, que a gente chama de crescente côncava. Depois, ela vai atingir este formato aqui, que é o quarto crescente. E depois ela vai atingir este formato aqui, que é o formato 2, que é o crescente convexa. Esse crescente aqui, esse quarto crescente, esse termo quarto é justamente o termo usado da matemática da fração, que é 1/4, ou seja, 25% da face da Lua está sendo iluminada. Então, quando a Lua ela passa pela fase crescente, ela vai chegar na fase cheia, que é quando a gente vê 100% da face da Lua que está voltada para a Terra iluminada. Só lembrando que 100% da face da Lua que está voltada para a Terra iluminada não quer dizer que a Lua está sendo 100% iluminada. 100% aqui significa 50% dela, porque o outro lado da Lua não está recebendo a iluminação do Sol, não está refletindo a iluminação do Sol. Então, a Lua, ela só na sua fase cheia, na sua fase total, ela está sendo na prática iluminada apenas 50%. E quando ela está nessa posição aqui, ela está na metade iluminada para a gente. Por isso que é 1/4. Pense numa laranja onde você corta em 4 bandas, 4 pedaços. Então seria o equivalente à Lua quarto crescente ou quarto minguante. Então passou a fase crescente, você vai ter a fase cheia. Cada fase da Lua ela vai ter aí em torno de 7 dias. Então é uma semana para cada fase. E aí a gente vai começar a chegar na fase minguante. E aí uma observação que é bom a gente perceber é o seguinte: quando a Lua está na fase crescente, ela começa com a crescente, né? A primeira fase dela é a crescente convexa e ela encerra com a crescente,
ela começa com a crescente côncava e encerra com a crescente convexa. Quando ela está na fase minguante, ela começa convexa e ela termina côncava. Então ela vem para minguante convexa, quarto minguante, ou seja, metade da face que está voltada para a Terra iluminada. Depois ela vai ficar uma lua minguante côncava e volta a seu estágio de lua nova, sua fase de lua nova novamente, e o ciclo continua. Depois ela volta para crescente, depois ela volta para cheia, minguante e nova novamente. E esse ciclo aí se dá em 7 dias, em média. Então, o giro da Terra, o giro da Lua em torno da Terra, no total, acontece aí em torno de 28 dias. Então, e aí, quando acontece o fenômeno de 2 luas cheias dentro do mesmo mês, que como ela não fecha em 30 dias, ela fecha em 28 dias, isso pode acontecer. 2 luas cheias dentro do mesmo mês é chamado de lua azul. Quando for no vídeo falando sobre outros fenômenos da Lua, a gente explica melhor sobre esse fator, que é bastante interessante também. Não é que a cor da Lua vai ficar azul, é apenas dada essa nomenclatura devido a esses duas fases dentro do mesmo mês. Tá bom, pessoal? Inscreva-se no canal e a gente vai estar produzindo outros vídeos. A gente vai finalizar essa série dos flashcards de astronomia e vamos estar falando também sobre anatomia, sobre inglês, sobre bandeiras e outros assuntos voltados a métodos de estudo, memorização, e falando também das novidades que a gente tem este ano ainda para ofertar para vocês. Abraço e até o próximo vídeo.